Fala aí pessoal, hoje a nossa conversa vai ser sobre Design Thinking. Basicamente, o que é o Design Thinking? Quando a gente fala do termo design, vem à mente, principalmente quando a pessoa ainda não é muito iniciada no tema, que o design tem a ver necessariamente com design gráfico. E o design gráfico é aquela parte do design que mexe necessariamente com ilustrações. E isso pode acabar gerando um ruído, uma confusão, porque quando a gente fala de Design Thinking, a gente não está trabalhando necessariamente com a parte gráfica do design. A gente não está querendo falar de ilustração, de muitos elementos, a gente está querendo falar da mentalidade do design. A mentalidade que é utilizada ali para a gente resolver problemas de uma forma criativa. Basicamente, esse é o objetivo, nisso consiste o Design Thinking. Em palavras curtas, você vai achar várias traduções aí na internet, você vai achar vários conceitos, mas o que você precisa saber? É uma ferramenta, é uma metodologia, é um passo a passo, entenda como quiser, mas o objetivo principal é resolver um problema de uma forma criativa, porque conforme você já acompanha a gente aqui, você sabe que soluções antigas não resolvem problemas novos. Então é o seguinte, basicamente, hoje a gente vai aprofundar de uma forma rápida nesse passo a passo, no que consiste o Design Thinking, e ele tem algumas etapas essenciais. Veja que o processo de Design Thinking pode ter menos etapas do que a gente está falando aqui, pode ter mais etapas do que a gente está falando ou pode ser diferente. A gente vai trazer apenas uma possibilidade que, inclusive, a ordem também não vincula. O passo a passo pode seguir uma ordem diferente, mas algumas etapas que a gente encontra em vários procedimentos de Design Thinking, em regra, são: passo 1. Empatia. Então, a empatia nada mais é do que a habilidade de você se colocar no lugar do outro. Então, você enxergar as coisas sobre a ótica, sobre a perspectiva da outra pessoa. Então, basicamente, trazendo aqui para o nosso exemplo do jurídico, do direito. Se eu sou o advogado e eu vou fazer uma petição, eu tentar enxergar a ótica do juiz. Como que ele vai julgar aquela petição? Como ele gostaria de ver aquela peça? Se eu for fazer um contrato, um parecer para o cliente, como ele gostaria de receber aquele parecer? Como ele vai consumir aquela informação? Então, é eu adotar o ponto de vista do outro, não ficar necessariamente olhando tudo sobre a minha ótica que eu já estou acostumado. Um outro passo que a gente tem, que também é muito importante, é coletar informações. E esse passo é muito interessante porque a gente começa a trabalhar algumas verdades, algumas hipóteses, sejam incertezas e algumas dúvidas que a gente tem sobre o nosso usuário. Por usuário, leia-se quem que vai interagir com o nosso produto, quem que vai interagir com o nosso serviço, é o destinatário final ali. Então a gente começa a colher algumas informações, seja pelas características que ele aparenta, seja pelos lugares que ele frequenta, os gostos deles, uma pesquisa na rede social, uma pesquisa junto a pessoas que fazem parte do seu círculo, do seu dia a dia. Então isso tudo é muito interessante porque para eu me colocar no lugar do outro, para eu realmente ter essa empatia, é importante eu ter o máximo de informações sobre aquela pessoa, de forma mais rica possível. Ok, então a gente fez o processo de empatia, coletamos informações, uma próxima etapa é a ideação. A gente gosta de trabalhar a ideação junto com a definição, que é basicamente você já coletou as informações, você definiu quem é o seu sujeito, a sua persona, quem vai interagir ali com o seu produto ou serviço jurídico. Então você parte para o procedimento de ideação. Basicamente, como o nome sugere, justamente você vai gerar ideias. Então comece a colocar ideias em cima da mesa. Ideias de como melhorar aquela minha prestação, como melhorar o meu serviço, como melhorar o meu produto, como que eu posso fazer para entregar uma experiência personalizada, uma experiência diferenciada, para que quando o cliente ele receba o meu serviço jurídico, quando o juiz, o julgador, que seja um promotor numa intervenção do Ministério Público, tenha contato com a minha peça, ele saiba que veio do meu escritório, ele saiba que é algo diferente, não vai ser algo maçante, não vai ser algo que ele quer se esquivar e deixar no canto da mesa de coisas que ele pode adiar o máximo possível. A gente quer que ele traga para a pilha do que ele quer resolver agora, que ele sabe que é algo simples, simples no sentido de rápido de resolver, vai ter um conteúdo objetivo, vai ter um conteúdo diferente, de consumível de uma forma mais interessante. Então, quando eu trago essa questão da ideação, eu comecei a gerar ideias em cima do que eu já sei, do que eu já defini sobre o meu usuário, a gente parte para o momento da prototipação.
E aqui sim é uma etapa que entra os elementos do design gráfico, que a gente vai trabalhar melhor a questão de poder mexer no formato do documento, trabalhar ali com ícones, cores, vários elementos que a gente traz do Visual Law, mas isso tudo, veja que é um momento mais próximo ao final. A gente já tem todo um caminho trilhado antes, que a gente está tratando ali de conhecimento, de empatia, de se colocar no lugar do outro e conhecer nosso usuário. Só então a gente vai trabalhar os elementos de design gráfico que fazem sentido para aquele caso concreto. E por fim, a gente tem o último passo, que é comum em muitos casos de aplicação de design thinking, que é o teste. Logo depois que você trilhou todo esse caminho, que você teve as certezas, que você teve as suas dúvidas, você conseguiu quebrar algumas dúvidas, preencher algumas suposições que você tinha levantado e gerou várias ideias para isso, você põe a mão na massa e começa a testar. Esse teste é importante, que ele é um processo contínuo. Você vai colhendo feedbacks, vai vendo como ficou a interação com cada cliente em cada momento e vai sempre lapidando, vai sempre melhorando ali a sua prestação, o seu serviço. Então veja que é um trabalho contínuo, não tem um início e um fim necessariamente, mas com isso a gente consegue cada vez trabalhar melhor a nossa prestação jurídica. E para finalizar aqui, eu quero trazer para você uma indicação de... Você pode se perguntar, Thales, mas eu não sou criativo. A questão de ser criativo não é algo que você nasce sendo ou não. É uma habilidade que você desenvolve assim como qualquer outra. Assim como uma musculação para desenvolver músculo, você começa a trabalhar a criatividade, desenvolver no seu cérebro. Então, de onde sair? Qual o ponto inicial? Se você quer aprender mais sobre criatividade, até para poder gerar umas ideias diferentes, eu sugiro para você, inicialmente, esse livro aqui, é o Roube como Artista, do Austin Kleon, e ele traz algumas dicas para você desbloquear a sua criatividade. Então são basicamente 10 pilares, é uma leitura bem rápida, bem gostosa, que você consegue fazer ali, são páginas misturadas com imagens, então é um livro bem agradável de ser lido, e ele te dá alguns insights que realmente mudam sua forma de ver o mundo. E ele tem, inclusive, uma sequência aqui, que é o diário do Roube como Artista, que nele você tem algumas atividades práticas. Então eu recomendo, se você quiser aprofundar no tema, a ler o Roube como Artista para ter um pouco da teoria, para ter esses insights, essas dicas, e o Roube como Artista ou Diário para você colocar em prática, para você ter esses insights iniciais. Então é isso, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, um forte abraço e não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like aqui embaixo para ajudar a gente a cada vez mais produzir um conteúdo de qualidade e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Forte abraço e até a próxima!